Olá, eu sou Pedro Rocha e gostaria de ter alguns minutos da sua atenção para fazermos uma breve reflexão na palavra. Assim nos diz 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quero apenas fazer algumas perguntas para a sua meditação. Qual tem sido a motivação de suas orações? Aquilo que você tem apresentado perante Deus, aquilo que você tem pedido dia e noite diante da presença dEle, quando você está no seu quarto sozinho, fecha a porta e clama ao Senhor, para que você tem pedido? Qual é o seu objetivo? E mais, com que confiança você tem se achegado a Deus? Dois pontos que eu quero ressaltar aqui na oração de Ana e que é muito válida para os nossos dias: a motivação e a confiança de Ana. A motivação de Ana, para que ela, o motivo da oração nós sabemos. Ela queria um filho. Ela era humilhada constantemente, todos os dias pela sua rival por não poder dar filhos ao seu marido. Isso era a desgraça, isso era a vergonha de Ana todos os dias, e por isso ela pede para um filho. Mas ainda assim, a motivação dela não era para ela. A motivação de Ana não era... ela não estava pedindo: Deus me honre, Deus me abençoe, Deus dê prazer à tua serva que se encontra em aflição. Mas Ana, diante daquela situação de humilhação, ela pede um filho para a glória de Deus. Ela pede a Deus um filho para que o nome de Deus seja ainda mais glorificado e exaltado, e faz um voto muito sério de que se Deus lhe respondesse e lhe desse assim o filho seria consagrado para Deus. Foi uma atitude muito, como podemos dizer, altruísta, de um coração completamente voltado para Deus. E essa certamente é uma das razões que faz com que a oração de Ana seja um grande exemplo de oração. Apesar da sua humilhação, Ana não considera, ela não quer que a sua humilhação seja motivação, mas ela quer que Deus lhe dê um filho para que o próprio Deus seja glorificado. E então daí que veio a pergunta que eu fiz: com qual motivação nós temos orado? Nós realmente, assim como servos de Deus, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, para honrá-lo e glorificá-lo e gozá-lo todos os dias de nossa vida, por que nós temos feito as nossas orações? Será que é realmente nós pedimos algo para que, com aquilo que pretendemos receber, possamos agradar a Deus ainda mais? Ou tão somente satisfazer nossas vontades, satisfazer nossas vaidades, podemos assim dizer? E eu não estou falando que nós não temos necessidades que precisam ser atendidas. É claro que nós temos, e elas assim o serão. Também é verdade isso, porque assim que Ana deu a luz a Samuel e o consagrou no templo, o Senhor a abençoou com mais filhos, para que ela pudesse se alegrar também nos seus filhos. Para que Deus converteu o choro e a vergonha de Ana em alegria e em júbilo. Mas prioritariamente por quê? Porque a vontade de Ana, em primeiro lugar, foi a glória de Deus. E assim também nós, em primeiro lugar em nossas vidas, possamos considerar a glória de Deus. E em segundo lugar, que eu falei que seria a nossa outro ponto de observação, a confiança com que Ana orou. Ela pediu um filho para Deus a despeito da sua situação, a despeito de ela não poder dar à luz a filhos.
a despeito das suas limitações físicas que a impediam desse fato. E já é de conhecimento popular que Deus é o Deus do impossível, Deus pode fazer todas as coisas, Deus é um ser que não está restrito a nenhuma lei da natureza e do universo, até porque Ele é quem criou todas essas leis, Ele que criou o universo, Ele que pode e faz todas as suas coisas segundo o seu bem-querer, mas nós muitas vezes deixamos de orar, deixamos de pedir, deixamos de confiar porque restringimos Deus à impossibilidade. Muitas vezes a gente nem ora, nem pedimos, porque não, isso aqui é impossível, isso aqui não dá. Talvez até se eu pedir eu vou estar fazendo papel de bobo perante Deus. Mas quem é que realmente pode dizer o que vai, o que não vai acontecer, o que pode, o que não pode acontecer, senão o próprio Deus? E é interessante, né? Talvez você já tenha visto isso em algum lugar, mas quando estamos diante de uma situação desesperadora, podemos usar como exemplo a pandemia, que nós estamos vivendo, depois que a gente faz tudo que estava à nossa disposição, depois de esgotarmos os nossos recursos, esgotarmos as nossas ideias mirabolantes de como contornar a situação de risco, eis então que, e vendo que nada dá certo, nada surtiu efeito, a gente fala, agora só nos resta orar. Agora só nos resta orar. Quando colocar uma situação complicada perante Deus, deveria ser sempre a nossa primeira atitude. Porque muitas vezes nós mesmos não confiamos no poder da nossa oração. Nós mesmos não acreditamos que Deus se presta a ouvir o seu servo quando ele se põe a expressar o seu clamor perante Ele. Então, que na oração de Ana possamos aprender a termos a motivação correta, como também a confiança necessária que possa nos mover a colocarmos e entregarmos de fato o nosso coração perante Deus, diante da crise que você estiver vivendo na sua vida, com a sua família, não importa qual seja a situação, pode ser a crise global, a situação do nosso país, a situação das nossas famílias individualmente, não importa, que todas essas situações sejam apresentadas com humildade e reverência perante o altar de graça do Senhor, que Ele então vai responder segundo o seu bem-agrado. Nele possamos confiar, nele possamos descansar, porque Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o Deus Altíssimo, exaltado, a Ele toda a honra, toda a glória para sempre. Que então, nesse momento não deixe de orar, ore confiantemente no Senhor, coloque a situação nas mãos dEle e deixe que Ele haja como bem lhe aprouver. Clame ao Senhor e que diante dessa situação que vivemos, que possamos pedir para que Deus traga a restauração, mas que seja uma restauração não para que a gente volte à nossa rotina normalmente, não para que a gente volte a nossas existências isoladas que antes estávamos, mas que Deus restaure toda essa situação, que essa pandemia seja controlada para a honra e glória dEle, para que o poder de Deus seja exaltado, o nome de Deus seja elevado acima de todo nome. Assim nós o louvamos e o engrandecemos. Que Deus o abençoe.